Vamos observar nessa aula de hoje aqui a reta numérica dos números reais. Esse aqui é o conteúdo para a prova do 9º ano e é um dos assuntos que vão ser cobrados na prova do 9º ano. E a gente vai começar entendendo quem são esses elementos, quem são esses conjuntos que estão aqui na reta real, né? E a reta numérica também ela é entendida como reta real e pode ser representada por um R maiúsculo. De início, nós vamos observar aqui, a gente já estudou conjuntos numéricos, estudamos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos irracionais. E a gente vai perceber que todos esses conjuntos que a gente já mencionou, que a gente já estudou, ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, vamos iniciar aqui com a construção da reta real. Primeiro eu construí aqui uma reta numérica, reta real, orientada no sentido aqui positivo, e determinei alguns pontos. Aqui esse ponto que eu vou chamar aí de ponto O, que é a nossa origem, ele está representado pelo zero. E se eu olhar só para esses pontos aqui, O, A, B e C, por exemplo, esses outros aqui também, D, e assim sucessivamente. Se eu olhar só esses números, só esses pontos aqui, que está identificado por zero, que é identificado por O, A, B, C, D e vai para o infinito. Esse símbolozinho aqui, ele representa o infinito. São infinitos pontos. Mas se eu olhar aqui, observar alguns desses pontos aqui representados como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tendendo ao infinito, nós estamos trabalhando aqui, nós estamos vendo esses números, nada mais é de que são elementos do conjunto dos números naturais. Bem, então essa parte aqui, essa parte destacada aqui, ela representa o conjunto dos números naturais. Mas do zero à esquerda, nós temos os números negativos. Eles está aqui indicado aqui por sinal de menos, e esse símbolo aqui também indica que também eles são infinitos aqui, esse lado esquerdo aqui da reta. E que quando eu olho para esses números agora, os números 0, 1, 2, 3, essa parte positiva da reta e essa outra parte negativa, a gente já está vendo outro conjunto. Ou seja, aqui nós estamos vendo os conjuntos dos números inteiros, que ele é composto por todos os números naturais e mais os números negativos. Mas se a gente for observar, se eu dividir esse comprimento aqui, esse pedaço, esse segmento de reta, A, partindo aqui da origem até o número 1, tomando como essa uma unidade de medida aqui, sendo 1, né? Digamos que seja o centímetro, 1 centímetro. E se eu dividir ela ao meio, eu vou pegar o comprimento que eu tinha, 1, e dividir por 2. Então vai me dar uma fração 1 meio. Que quando eu divido me dá 0,5. Eu já estou englobando outro conjunto aqui dentro da reta, que é o conjunto dos números racionais. Interessante a gente frisar que todo número real, todo número pertencente à reta real, ele está localizado em um ponto na reta. Não tem nenhum número real que não esteja aqui na reta. E aqui então a gente viu como é que a gente localiza alguns pontos aqui de alguns conjuntos. No caso, o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. E agora a gente vai tentar entender melhor como é que eu faço para localizar os números irracionais. A gente viu lá na aula de conjuntos numéricos, a gente estudou também o conjunto dos números irracionais.
né? São aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração, diferente do conjunto dos números racionais. Eu trouxe aqui como exemplo a raiz de 2. Basicamente, a gente pode determinar esse ponto na reta, localizar esse ponto de duas formas, por aproximação e por construção. Então vamos lá. O que é que eu... Ora, a gente sabe que se a gente for pegar uma calculadora e calcular essa raiz, ela dá aproximadamente a raiz de 2, salvo não me engano, ela vai dar, não é um número exato, ela é aproximadamente 1,41, tem mais alguns números aqui. São infinitos, né? Mas se eu posso fazer uma aproximação, aproximado, eu posso dizer que, fazendo um arredondamento ali, posso considerar que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Vou considerar aproximadamente 1,4 para raiz de 2. Ora, 1,5 na reta real, eu sei que está onde? Ó, se eu for olhar aqui 1,5, está entre o segmento de reta, da reta aqui, AB, que está compreendido entre o número 1 e 2. Aqui nessa representação nossa, o segmento de reta AB, ó, quando eu estou representando um segmento, eu posso fazer assim, ó, segmento, os pontos são com letra maiúscula, né? E esse segmento, ó, posso colocar uma barra aqui, ó. Então, o segmento AB, ó, tá aqui. E eu sei, ó, que quando eu divido esse segmento aqui em duas partes iguais, vai me dar o quê? Vai me dar 1,5. Então, por aproximação, eu sei que aproximado, a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, está mais ou menos aqui, ó, próximo ao 1,5. Bem, localizamos aqui, ó, mais um número, né, pertencente a essa reta real, e a gente sabe que ele é um número irracional. Apresentou-se mais um conjunto já. Mas, de outra forma aqui também, de outro modo, a gente fazer por construção. Eu não vou, nesse vídeo eu não vou ser rigoroso para fazer essa construção, porque se fosse eu ia ter que utilizar aqui um compasso e utilizar algumas técnicas de construção baseado geométrico baseado com compasso. Não vou me ater a isso, eu quero só que vocês tenham a noção e uma ideia de como fazer a construção. Vou fazer mesmo de grosso modo aqui. Mas olha, imagina que eu tenho essa mesma reta, esse mesmo pedaço de reta aqui, e agora eu vou pegar aqui do 0 até o 1, aqui é o comprimento 1, né? E eu vou traçar outro segmento de reta aqui, ó, com essa mesma medida, ó, aqui. E em seguida eu vou fechar formando um triângulo. E o que é que acontece? Quando eu faço isso, eu vou ter um triângulo, ó, de lados, de catetos igual a 1, né? E eu vou ter uma medida aqui que a gente vai chamar, olha, que formou um ângulo reto. Formou um ângulo reto. E o que é que aconteceu aqui, ó? Aqui eu vou ter o quê? O segmento de reta que está aqui, a gente chama de hipotenusa. Vou chamar essa hipotenusa aqui de x, né? Já que é uma medida, vou chamar ela de x. E então, quanto é que vale esse comprimento, esse pedaço aqui, ó, essa hipotenusa desse triângulo? Vou ver quanto é que vale esse x. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, né? Aplicando Pitágoras, a gente sabe, ó, que a hipotenusa, a medida da hipotenusa, que eu chamei de x, elevado ao quadrado, é igual à soma dos catetos, ó. Esses aqui são os catetos, o cateto adjacente, o cateto oposto, elevado ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado é igual, ó, a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado.
Sabe que 1 ao quadrado é 1 vezes 1 vai dar 1, somado com 1 ao quadrado novamente vai dar 1. E quando eu faço a soma de 1 mais 1 vai me dar 2, então eu tenho que x ao quadrado é igual a 2. Lembra, a operação inversa da potência é a radiciação. Então, para mim isolar meu x, para mim descobrir quem é o valor do meu x, basta eu pegar essa potência aqui e passar para a raiz, forma de raiz. Isso aqui a gente já viu também nas aulas de potência, de radiciação. Então, eu descobri, ó, que a minha medida lá, x, meu comprimento, a minha hipotenusa daquele triângulo, é 2, raiz de 2. Então, eu sei, ó, que essa medida aqui, x, ó, é igual a raiz quadrada de 2. Se eu pegasse um compasso, eu poderia traçar um ponto aqui, ó, e na sequência fazer um arco aqui, que seria exatamente essa medida. Quando eu marcasse um ponto aqui, abrisse o compasso nessa medida aqui e traçasse um ponto aqui, que eu fizesse a volta, ia dar exatamente ao comprimento lá da nossa hipotenusa. Mas como eu falei nesse vídeo, eu não vou me ater a trabalhar a construção. Mas basicamente, digamos que eu pegue aqui, ó, uma reta, uma régua, um pedaço de cordão, qualquer coisa que você queira medir, ó, e meça aqui a medida dessa raiz de 2, desse comprimento, e coloque aqui, ó, na reta aqui, ó, vai dar aqui aproximadamente bem aqui, ó. Ou seja, esse ponto aqui, ó, como da forma que a gente encontrou lá também, é exatamente a nossa raiz de 2. É isso aí. Nas próximas videoaulas a gente vai trabalhar, aí, dando continuidade à revisão para a prova do 9º ano. A gente vai trabalhar ainda notação científica e dar uma revisada na potência e raiz. A gente vai trabalhar essas duas operações, radiciação e potenciação ainda, e notação científica. E o mais, uma boa sorte e até lá.